Vamos lá então, vamos conversar com o professor Luiz Carlos Dias, ele é professor titular do Instituto de Química da Unicamp. Professor, quando nós falamos em vacinas, diversas estão sendo anunciadas por todas as esferas de poder, parcerias com vários países, enfim, Bolsonaro fala de Oxford na Inglaterra, o Dória fala desta parceria com a China. No caso, o estado do Paraná diz que já firmou um acordo com a Rússia. Enfim, como é que a comunidade científica, enfim, vocês que fazem parte destes grupos de estudos que a Unicamp comanda, e a Unicamp é uma referência, como é que vocês veem todas essas notícias? Essas vacinas vão sair ou não? Dani, inicialmente, obrigado pelo convite para falar um pouquinho aqui com os ouvintes. Hoje nós temos cerca de 165 candidatas vacinais sendo desenvolvidas para a Covid-19, né? E elas são baseadas em várias plataformas. Nós temos candidatas vacinais em diferentes fases de estudos. Então, desde fases que a gente chama, né, as fases mais iniciais, as fases pré-clínicas, que envolvem estudos apenas em pequenos animais ou em macacos, até estudos em fases clínicas, né, em seres humanos, fases 1, 2 e 3. A fase 3 ela é a fase definitiva, é a fase que realmente vai nos dar a informação se a vacina ela realmente imuniza, se ela realmente protege. E nesse sentido, nós temos cerca de 6 candidatas realmente com muito potencial sendo investigadas agora em fase 3, que é a última fase, é a mais importante. Ela envolve várias pessoas, né, milhares de pessoas no mundo inteiro, com diferentes faixas etárias, com comorbidades, né, normalmente são profissionais da saúde, mas não necessariamente, são pessoas sempre expostas ao vírus, mas que nunca pegaram o vírus. Então, assim, essas que chegaram em fase 3, elas não chegam à toa, elas têm um potencial realmente muito grande de acabarem, né, se transformando em uma vacina eficaz. Chegar em fase 3 garante que elas vão virar, né, que nós teremos vacinas? Não, não necessariamente, porque só chega em fase 3 aquelas que apresentam um potencial ou de indução, por exemplo, de anticorpos, né, anticorpos neutralizantes, ou de células, né, que a gente chama de células citotóxicas, que são células tipo assim assassinas. Elas matam outras células no nosso organismo que estão infectadas com o vírus, tá? Então, as duas respostas elas são importantes, tanto de anticorpos como de, de células citotóxicas. A todas essas candidatas em fase 3 estão fornecendo essa resposta de anticorpos e células citotóxicas? Não. Mas isso não importa no momento. O que a gente precisa saber é se após a fase 3, as pessoas que forem vacinadas, em comparação com o grupo placebo, né, aquelas pessoas que estão tomando, por exemplo, uma outra medicação que não é uma vacina, na verdade, para proteger para a Covid, se essas pessoas que estão sendo, né, vacinadas, entre aspas, com essa candidata vacinal, se elas são protegidas ou não. Então, isso aí só a fase 3 vai dizer. Elas têm realmente potencial, certo? Porque não garante que chegar em fase 3 elas sejam eficazes, mas chegar em fase 3 já é um ponto extremamente importante, porque nenhuma vacina vai ser aprovada e registrada se ela não for aprovada em fase 3, entende? Então, nesse momento, tanto a candidata de Oxford, como a candidata da Sinovac, como a candidata da Sinopharm, né, que é uma outra empresa chinesa, como a candidata da Pfizer nos Estados Unidos, né, em colaboração com uma empresa alemã, a BioNTech, elas são, sim, realmente candidatas em potencial para virar uma vacina, mas ninguém pode afirmar nesse momento se elas vão proteger. Então, nós temos que esperar os resultados de fase 3. Agora, professor, como é que funciona esta testagem? Então, um grupo é escolhido. Aí minha pergunta: esse grupo é de pessoas saudáveis ou não? E por que que os testes são feitos assim? Parte toma placebo, que é praticamente nada, e a outra parte toma realmente a vacina. Então, são duas perguntas. Por que é feita essa divisão com placebo e a vacina propriamente dita? E quem são essas pessoas que recebem a dose nessa fase de testes? São pessoas doentes já com coronavírus? Olha, uma fase 3 ideal, ela envolve, por exemplo, um grande número de pessoas, então normalmente mais do que 30, 40 mil pessoas de diferentes países, diferentes localidades, diferentes faixas etárias. Primeiro, nenhuma delas pode ter já sido infectada com a Covid-19. Esse aí é um ponto fundamental, porque senão essa pessoa que já foi infectada, ela pode já ter adquirido
resposta de anticorpos ou resposta de memória de células T. Então, não pode, em hipótese alguma, nenhum dos voluntários ter sido antes infectado. Podem ser pessoas na fase 3 com diferentes comorbidades. Não podem incluir, por exemplo, grávidas, pessoas grávidas, mulheres grávidas ou pensando em engravidar. Normalmente elas são retiradas dessa fase 3. As pessoas não podem ter, por exemplo, AIDS, né? Então elas não podem ser imunodeprimidas porque uma das respostas celulares, a resposta celular, a resposta de células citotóxicas, ela é muito ruim para quem tem, por exemplo, AIDS, né, para quem tem o HIV. Então, mas normalmente são pessoas de 18 a 70 anos, com comorbidades leves, profissionais da saúde estão expostos ao vírus, então eles necessariamente são incluídos aí, mas não só eles, pessoas que trabalham, por exemplo, com serviços públicos, que têm contato com muitas pessoas. Essas são os grupos normalmente, né, os voluntários normalmente inclusos aí. Não podem ter comorbidades sérias, tá? Então, certamente, algumas comorbidades na entrevista eles já são retirados. Mas essa fase ela é extremamente importante, inclusive você pegar pessoas de diferentes localidades, de diferentes países, pessoas que já foram expostas, por exemplo, a diferentes doenças, expostas a diferentes ambientes. Então, é fundamental, nesse momento, você ter um universo muito grande e diverso, né, diversificado de pessoas, que é para você ter uma resposta mais próxima da resposta real, para você identificar nessa fase, por exemplo, a resposta de proteção, ou seja, com base em anticorpos ou de células citotóxicas, e a segurança. A segurança ela é fundamental, Nani. A segurança ela é avaliada sempre em todas as fases. A vacina tem que fazer bem, ela não pode fazer mal. Ela tem que nos proteger do SARS-CoV-2, mas ela não pode trazer nenhum efeito colateral adverso, entende? Então a segurança ela é sempre fundamental, né? E proteger pelo menos aí algo em torno de 50% pelo menos das pessoas, né? Isso é um dado que é um valor que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, sugere, que a vacina tem que proteger pelo menos 50% das pessoas. A questão do placebo é o seguinte, você precisa fazer um estudo que nós chamamos de estudo em fase 3 randomizado, em que você escolhe as pessoas de forma aleatória se elas vão participar no grupo que vai tomar a candidata vacinal ou que vai ser um placebo, porque a pessoa que está tomando ou a vacina ou o placebo não pode saber o que ela está tomando, para não induzir por... Exatamente, para não induzir. Então ela não pode saber. O ideal é que o estudo seja duplo cego, ou seja, que o médico, os profissionais da saúde que estejam participando desse ensaio também não saibam se eles estão indicando para o voluntário a vacina ou o placebo, para não ter nenhum tipo de tendência. Então, um estudo randomizado, duplo cego com grupo placebo, ele é o ideal. Por que você precisa comparar com o grupo placebo, né? Respondendo agora especificamente essa pergunta? Porque você precisa saber se aquela candidata vacinal protege um grupo com relação a um placebo. Entendeu? Uma vacina, entre aspas, que não protege, mas que também não faz mal. Então, você tem que ter sempre um grupo placebo para você ter uma resposta, né, comparativa, né, para ter certeza que aquele candidato vacinal realmente vai ser eficiente em proteger aquela tua população. Quer dizer que não é só um efeito placebo, que é um efeito muito psicológico, né, levado aí ligado a crenças, né? Você acreditar que aquele imunizante pode trazer uma boa resposta. Então, é essencial que tenha aí um grupo de comparação, entende? Então, a candidata vacinal precisa apresentar uma eficácia, por exemplo, muito maior do que aquela observada no grupo placebo.